Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo. Oficial, né? Nós estamos dando continuidade, na verdade, ao que nós começamos na aula passada, né? Estamos falando sobre os fundamentos da fé, né? Aquilo que é essencial para a nossa vida cristã, na compreensão, tá? E lógico, né? Na aplicação na vida. Então, há coisas, amados, que são assim vitais, que elas vão determinar nossa salvação, nossa qualidade de vida espiritual, né? Porque tem aquilo, né? Há muitas pessoas, de fato, que são salvas, serão salvas, né? Porque a salvação não depende da minha maturidade em si, da minha compreensão teológica, não depende disso. Agora, muitos que serão salvos, eles viverão uma vida, espiritualmente falando, de péssima qualidade, né? Sem compreender, sem desfrutar de tudo aquilo que o Evangelho já propõe para nós aqui nessa vida, um relacionamento com Deus adequado, né? Uma vida de relacionamentos onde a gente de fato a gente reproduz a natureza de Deus. Então tem muitas pessoas que eles, como eu disse, serão salvos, mas viverão como perdidos, por assim dizer. Talvez foi meio forte a minha frase, não como perdidos, né? Porque aí também não tem como. Mas viverão assim, sem de fato experimentar, sabe, a abundância que Jesus disse que nós teríamos de vida se nós crêssemos nele. Então nós percebemos que tem muitos cristãos que a sua ignorância a respeito da vontade de Deus, das virtudes, dos princípios e dos valores do Evangelho faz com que eles vivam aquilo que Deus não propõe. O que Deus propõe para nós, amados? O que o reino de Deus ele propõe para nós? A gente vê lá em Romanos capítulo 14, verso 17, tá? Esse versículo, né? Ele resume muito bem o que é o reino de Deus, porque Paulo diz assim: o reino de Deus ele não consiste nem em comida nem bebida, né? Mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, olha que coisa interessante, né? O reino de Deus ele é constituído de virtudes, e essas virtudes Paulo vai dizer que é a virtude da paz, a virtude da alegria, né? Aliás, da justiça e da alegria no Espírito Santo. Então eu vou até na próxima aula, se Deus quiser, o próximo fundamento que eu quero falar da fé é o seguinte: como um cristão, o que é ser um cristão? O que é ser um discípulo de Cristo, né? Esse é um dos fundamentos que eu quero tratar com vocês. Então, o que é isso? O que é ser crente? Né? Deixar de frequentar tal religião para frequentar outra, né? Não fazer isso e aquilo e fazer aquilo outro, né? O que consiste, né, amados? A gente não enche a cara, a gente não está no forró. Será que é isso que é a diferença, né, do crente e o não crente, né? Porque se veste com tal roupa e não com aquela. O que de fato o Evangelho, a Bíblia nos ensina, né? Não o que a cultura nos fala, não o que as denominações, muitas vezes evangélicas, ensinam como doutrina, que muitas vezes não tem nada a ver com doutrina, coloca lá, isso aqui é doutrina. Não, aquilo não é doutrina bíblica. Doutrina bíblica é aquilo que a Bíblia ensina. Agora, existem usos e costumes adotados por certas denominações por N motivos. Isso não faz a diferença, né? Enfim, só para a gente entender. Mas vamos voltar naquilo que a gente estava falando, que é um dos fundamentos. Não sei se vocês estão anotando, tá? Listando aí. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro fundamento que nós falamos foi a fé, lembra? O primeiro fundamento, né? Fé. O segundo fundamento é a palavra de Deus, a verdade, a Bíblia. É um fundamento que nós temos, que a Bíblia é a palavra de Deus
de onde nós tiramos, né, o norte para a nossa vida. Queremos saber quem somos, quem é Deus, o que é salvação, quais são os valores que nós devemos carregar em nós, é a Bíblia que nos ensina, tá certo? Então todo pregador, todo pastor, todo professor de teologia, todo aquele que fala em nome de Deus, ele precisa passar pelo filtro da Bíblia Sagrada. Então as minhas palavras não têm autoridade, a não ser que eu use as palavras da Bíblia para repassá-las, para expor. Então eu não tenho autoridade em mim, né? Eu não sou inspirado por Deus, eu digo eu e todo aquele que fala em nome de Deus. Nós precisamos entender que a exposição bíblica, a Bíblia, ela é autoritativa, ela é a única regra de fé e prática, ela precisa ser respeitada no contexto que ela foi escrita e interpretada com as regras que a gente chama, né? Regras de interpretação, que é a chamada hermenêutica. Então, assim, a gente tem um segundo fundamento, que é a Bíblia, a verdade. E o terceiro fundamento, que nós estamos falando desde a aula passada, é graça, tá? O que é a graça de Deus, né? O que é isso? Então nós estamos falando, e entre outras definições de graça, tem a seguinte: graça, né? Bondade genuína e favor não recompensados. Então, uma das definições possíveis para a graça: bondade genuína e favor não recompensados. O que eu quero dizer com isso? Que graça é a ação de Deus, né, em direção ao homem, essa bondade de Deus, genuíno, esse favor, né, imerecido, que não é recompensado. Então a gente não retribui para Deus aquilo que Ele fez para nós. Nós não temos condição alguma, amados. Ninguém, nenhum ser humano alcançado por Deus, ele tem condição de retribuir na mesma medida e nem parecido. Tá certo? Porque até mesmo os atos de bondade que nós fazemos é por causa, é originária da ação de Deus em nossa vida. Porque o homem, essencialmente, na sua natureza mais profunda, ele é, na verdade, mau na índole, tá certo? Cadê? O Elton tá falando aqui que não vai poder continuar por causa de algumas questões lá. Tranquilo, meu irmão. Obrigado aí pelo menos pela tentativa de assistir por áudio, né? Ou de participar por áudio, melhor dizendo. Mas depois aí assiste a aula gravada e tá tudo certo. Aí, ó, agora sim apareceu aqui, ó, varão. Né? Tranquilo, meu irmão. Porque dentro do caminhão aqui na área aqui é muito barulho e tá complicado. Tá certo, não se preocupa não, meu irmão. Depois assiste o vídeo lá quando for postado, tá bom? Obrigado pelo seu esforço aí de participar com a gente. Amém, meu amado. Deus te abençoe. Fica na paz aí, um bom trabalho. Bora lá. Então, queridos, o que acontece? A nossa natureza, a Bíblia, ela declara, nós somos mal na natureza. Chegaram para Jesus e disseram assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus: por que me chamas bom? Só tem um que é bom, Deus. Aí a pergunta que fica é: mas Jesus não é Deus? Por que ele respondeu assim, que ele não era bom? Porque quem se aproximou de Jesus não estava se aproximando, essa pessoa que perguntou, reconhecendo Jesus como o próprio Deus, e sim tendo Jesus como um rabi, como um mestre, como um guia humano. Aí Jesus quis desconstruir isso. Fala: não. Né? Se você me vê apenas como um homem santo, um líder religioso, um ensinador, né? Um rabi, na época que se ensinava, um mestre, então você está enganado, porque eu não sou bom. Bom mestre, não há bom, tá certo? Se ele considerasse Jesus e reconhecesse de fato como era Deus, aí tudo bem, Jesus não rejeitaria esse tratamento, né? Não rejeitaria o título, ou adjetivo, melhor dizendo, que o homem quis atribuir a ele, chamando de bom mestre, né? Então Jesus já desconstrói isso, Jesus ele já desfaz essa ideia. Bom não há homem bom. Né? Vocês lembram de um texto, uma frase, né, um versículo, que quando Jesus, foi no anúncio de Jesus, na verdade, tá? No anúncio de Jesus, coisa boa, chegou ali mais um casal. É bom assim, quando chega de dois de uma vez só. Chega de dois, de dois em dois. Mas, amados, bem-vindo aí. Nós estamos no comecinho aqui. É só paz.
Vamos lá, é só ligar os ouvidos aí também que vocês conseguem compreender aqui que a gente está na introdução ainda. Falando da graça e falando daquela passagem onde o anúncio de Jesus, né, é feito pelos anjos, vocês lembram? Que ele diz assim, paz na terra, né? Como que é o texto lá, vocês lembram? De cor, assim, de memória? Paz na terra. Eita, e agora, hein? Peguei, hein? Vale 2 pontos se acertar. Ai, meu Deus. Vocês lembram dessa passagem que os anjos vêm anunciando, né? Paz na terra e boa vontade ou graça para os homens de boa vontade. Vocês nunca ouviram não esse texto? Não lembram? Não, nunca não? Já ouviu? Já li. Tá. Lembrar onde que... Isso é um jargão de uma religião, por assim dizer, que até tinha um canal aí da TV que eles tinham um programa, né, na Bandeirantes. Isso aí eu tô falando década de 90, até década de 2000, ainda eles tinham lá, que era LBV, né, Legião da Boa Vontade, de Paiva Neto. Não sei se vocês lembram, né? Na verdade, era um movimento espírita, né, da religião espírita, e eles tinham esse jargão aí, né, reproduzindo esse versículo, né? Eles diziam que o homem tinha boa vontade. Só que o texto não diz isso, amados, né? Quando a gente lê, vamos ler Lucas, para ler o texto. Agora a gente vai saber o texto. Eu falei como uma pegadinha, até para ver se vocês tinham isso na mente, para a gente corrigir, porque isso é o que era falado nesse programa de TV, né? E essa é a ideia, inclusive, espírita, tá? Da religião espírita, né? Que o homem, fazendo as boas obras, ele alcança a graça de Deus. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui, né? Fazendo as boas obras, alcança a graça de Deus. Então, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens de boa vontade. Era assim que eles falavam. Glória a Deus nas alturas, né? Paz na terra, para com os homens de boa vontade. Então olha só que olha como está escrito, não é como eles falavam, ou como eles falam, como é o jargão, a ideia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não é os homens de boa vontade, tá certo? Então o que o texto está dizendo é que Deus tem boa vontade para com os homens. O favor de Deus, a ação de Deus é bondosa. Nós não lemos aqui, entre definições de graça, tem essa: bondade genuína e favor não recompensado. Isso é em relação a Deus. Então Deus é gracioso. Deus, ele age com bondade, boa vontade, né, com favor imerecido. Então, talvez a definição mais popular que nós temos de graça é essa, né? Favor não merecido. Ou seja, tudo o que Deus faz em relação ao homem é um favor de Deus que o homem não merece. Então não há, amados, não há gente boa, como a gente fala, né, nesse sentido teológico. Não há, a natureza do homem, ela se corrompeu em Adão e ele não é bom. Toda a ação virtuosa de um ser humano é porque Deus, ele emprestou a sua graça, a sua bondade, por assim dizer. Vocês entenderam a ideia? Então assim, Deus emprestou, porque também se Deus deixasse o homem na sua corrupção total, né? A gente na teologia chama de depravação total. Então o homem se depravou totalmente, a natureza se corrompeu, tá certo? Em Adão, estou dizendo, né? E lógico, nós como esses filhos de Adão, nós reproduzimos isso. Só que para Deus resgatar o homem, né, porque Deus precisava alcançar o homem, o que Deus fez? Deixou o empréstimo, tá certo? Sua natureza, né? Resquícios da natureza de Deus ficaram lá no Adão ainda, só que totalmente corrompidos, distorcidos. É por isso, amados, que nós conseguimos ver em um homem mau, violento, egoísta, monstruoso, alguma pontinha de coisa boa. Como nós conseguimos também ver nessas pessoas que nós consideramos boa, também indícios de coisas más,
Então o homem é esse paradoxo, né? O ser humano é essa mistura, né, de coisas positivas e negativas, tá certo? E o próprio cristão, e esse é o ponto inclusive que eu quero colocar. Por quê? A gente tem um engano muito grande, que é assim, depois que nós fomos alcançados pela graça de Deus e salvos, aí nós somos melhores. Nós não somos melhores, amados. Nós continuamos sendo seres humanos. Nós não somos melhores. Eu estou falando, preste atenção aqui, ó, porque isso é muito importante vocês compreenderem. Eu estou falando nós em relação a Deus, tá certo? Porque o negócio é esse, o ponto é esse. Nós em relação a Deus, não é nós em relação aos outros. Como eu disse na aula passada, nós temos essa tendência, né? Para se justificar, a gente fala, mas eu não sou tão ruim quanto o outro, não. Tem uns irmãos lá na minha igreja lá que os irmãos não oram, os irmãos dão mau testemunho, os irmãos é infiel, não vai na igreja, não se esforça para nada, não quer participar de nada. Tá vendo, Senhor? Olha como eu sou dedicado, fiel e tudo mais. Mas aí, amados, a gente está pegando um ruim, um pior que nós, e aí a gente vai contar vantagem. Como aquele homem religioso lá da parábola que Jesus contou, vocês lembram? Na aula passada que eu falei, que dois subiram no templo lá para orar a Deus, aí um lá se justificou, né? Diante de Deus queria contar vantagem. Ah, Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu jejuo 2 vezes na semana, nem sou como esse miserável pecador. Então olha só, quis se aproximar diante de Deus, tipo, com vantagens, né? Olha, Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu estou no centro da tua vontade. Essas são as frases que eu ouço, né? Não, eu estou no centro da vontade de Deus. Eita, poxa, então assim, deve ser uma pessoa extraordinária, né? Para estar no centro, exatamente fazendo o que Deus quer, né? Tá ali no eixo de Jeová. Meu Deus, que auto-engano, amados. Não, queridos, nós precisamos saber que ainda que eu expresse virtudes, ainda que as pessoas olhem para mim e glorifiquem a Deus, né, por ver um ser humano restaurado, transformado e tudo mais, mas eu preciso entender que isso é a graça de Deus. Vamos ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10. Esse texto, para mim, ele é fantástico em relação do que nós estamos falando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 10. Bora lá consultar a Bíblia, hein? Vamos lá. 1 Coríntios, vamos lá, os pais do Lucas, é do Lucas, né? Os futuros pais do Lucas. 1 Coríntios 15 e 10. Eu tô pastoreando vocês por aí, viu? Eu tô cuidando de vocês por aí, não é da vida não. Barulho. Oi? Um cachorro muito de fundo. Acho que tem alguém com o áudio aberto. Cachorro? Será que sou eu? É o cão tentando atrapalhar a aula. É o cão. Será que é aqui, meu Deus do céu? Parou. Parou agora? Tá tudo tranquilo? Parou. Tá? Agora parou. Então eu acho que era aqui mesmo, viu? Ó, é o cão, é o inimigo, amada. Que coisa. Essas horas nunca tem esse negócio. Hoje que... Mas tá atrapalhando? Tá dando pra ouvir, Priscila? Tá? Tá dando pra entender? Então... Coríntios 15, 10, Isso, né? Exato. Ó, acompanhe comigo aí, por gentileza. Mas pela graça de Deus, Paulo falando, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo está falando dos outros apóstolos, tá? Ele está defendendo o seu apostolado. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Perceba, eu quero fazer uma divisão nesse versículo, em cada fala de Paulo, em cada ponto aqui. Vamos voltar. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Então Paulo está dizendo, ó, o favor imerecido de Deus me fez ser o que eu sou. O favor imerecido. Vamos trocar a palavra graça por favor imerecido, tá? E o seu favor imerecido para comigo não foi em vão. Então talvez a gente possa entender, opa, então Paulo está dizendo, ó, que o investimento de Deus, o favor de Deus na vida dele não foi em vão não, né? Trabalhei muito mais do que todos eles. Aí a ideia pode, se a gente levar para essa ideia de mérito, então olha, a graça de Deus na vida de Paulo fez com que ele trabalhasse mais e mais e mais, né?
Só que ele arremata e diz assim: todavia, não eu, mas a graça ou o favor imerecido de Deus que está comigo. Então é assim, a graça de Deus alcançou o apóstolo Paulo, ele trabalhou no reino de Deus, ele gerou frutos no reino de Deus, ele foi o maior missionário, né, depois de Jesus, o maior missionário que existiu no mundo, até hoje inclusive. Paulo é considerado o maior missionário, alcançou todas as nações conhecidas na época, né, plantou igrejas, ele escreveu no mínimo 13 livros da Bíblia, enfim, uma pessoa extraordinária. Então ele disse: eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, todavia não fui eu, mas é a graça de Deus em mim que produziu tudo isso. Então, no final das contas, Paulo, ele atribui tudo o que ele realiza à ação de Deus na vida dele e através da vida dele. Vocês compreendem, amados, como que a gente deve lidar com as questões da nossa vida? Deu certo? Ah, é o irmão André, um cara... Não, amados, não. É apesar de mim, não é por causa de mim. E toda vez que nós produzimos alguma coisa útil, boa, virtuosa, é porque a graça de Deus agiu na nossa vida. Nós não temos méritos próprios. É por isso que todas as vezes que as pessoas vêm nos elogiar, embora a gente deve agradecer, né? Que tem uma falsa humildade também, né? A gente às vezes tem essa questão, a gente é treinado por assim falar, uma falsa humildade. Não, quem sou eu? Sou o pior. É nada, a gente não sente, a gente não acha que é o pior, não, né? Não, irmão, que isso? Eu sou um miserável, um pecador, um verme. Eu vi uns irmãos já falando até dele mesmo assim: eu sou um verme. Eu falei: não, calma aí, não é bem por aí, né? Então é uma falsa humildade. A gente deve agradecer pelas pessoas reconhecerem que em nós há virtudes, há fruto de Deus. Glória a Deus por isso. Só que essa questão, nosso coração não deve se encher, sabe, de vaidades, né, de orgulho, no sentido que é mesmo, hein? Se não for eu, esse trem não anda, né? Se não for eu, essa coisa não acontece. Se não for eu na escola bíblica, o negócio não vai, né? Tem uns pastores que eles se enganam, que eles acham que se ele não tiver na igreja, a igreja não anda, né? Se não andar é porque ele fez com que a igreja fosse dependente dele, não de Cristo e não do Espírito Santo. Pastor bom, amados, é quando a igreja não precisa dele para as coisas andarem. Aí é pastor bom, não é? Então professor bom é aquele professor que ele propõe o curso, depois do curso os alunos têm condição de caminhar sem o professor, tá certo? Esse é o professor bom, não é? É quando a gente não centraliza as coisas em nós, mas a gente inclusive ensina as pessoas o caminho, né? Tem outro casal gêmeo querendo entrar aqui, ó, mas vão entrar, vamos lá. Vamos lá, Frank. Então veja que coisa interessante. A gente precisa entender o equilíbrio da graça, né? O equilíbrio da graça é que a gente realiza e consegue fazer coisas porque Deus nos deu recursos. E porque Deus nos deu recursos é que a gente consegue fazer as coisas. É o que eu depreendo aí desse 1 Coríntios 15 e verso de número 10, tá bom? Vou continuar aqui na leitura, tá? Vamos lá? Bora nós? Tranquilo até aqui? Vocês não querem perguntar nada, questionar, fazer nenhum comentário? Posso seguir? Então, vamos lá, tá bom. Vamos nós. Então, tá entendido, né? Deus, ele nos abençoou, ele nos alcançou, ele nos sustenta, ele nos dá vida, e nós não temos condição de recompensá-lo em nada. Não tem nada que eu possa fazer, nada, amados, nada, ao longo da minha vida, por toda a minha vida, que recompense Deus. Senhor, o Senhor me abençoou aqui, me salvou lá atrás, mas minha vida toda aqui eu estou retribuindo. Não, amados, nós não temos condição nenhuma de retribuir nada, tá certo? Em medida nenhuma. Porque é isso, se nós fazemos alguma coisa pela graça de Deus, então já não sou eu que faço, mas é a graça de Deus que está em mim. É o que Paulo conclui. É tão claro aqui, né? Parece que nos sentimentos, nos pensamentos e na prática a gente tem dificuldade disso. Vamos lá. Graça não é tratar a pessoa como merece.
Isso aqui eu acho interessante. Graça não é tratar a pessoa como merece, nem tratá-la melhor do que merece. É tratá-la graciosamente, sem a mínima referência aos seus méritos. Eu vou repetir porque é um negócio muito interessante. Graça não é tratar a pessoa como ela merece, tá certo? Se eu trato a pessoa como ela merece, aquilo é mérito, ela mereceu, então eu trato ela como mereceu. E aí eu pergunto, quem é que quer ser tratado como merece? Eu não quero. Em relação a Deus, quero não, amados, né? Eu quero ser tratado como eu mereço ser tratado. Então a gente não está sabendo não o que está pedindo ou desejando. Porque o que nós merecemos em relação a Deus? Castigo eterno. É a única coisa que nós merecemos, né? Eu nem quero ser tratado como eu mereço em relação às outras pessoas, porque muitas vezes eu não mereço mesmo. Eu quero ser tratado graciosamente, amados, certo? Nossas relações, ela tem que ser graciosamente, né? Porque se for por mérito, imagina como que a gente vai acabar neste mundo. Porque ora, de repente a pessoa até fez uma coisa boa, então eu vou recompensá-la. Mas e quando a gente faz a coisa ruim? A gente também quer ser recompensado? Porque eu acho engraçado, né? Os cristãos, que eles querem que Deus os abençoe porque eles se julgam fiéis a Deus. A minha pergunta é, você também quer que Deus trate você quando você é infiel? Será que vai valer a pena? Será que essa conta vai ser vantajosa, amados? Não, vai não, né? Então a gente precisa tentar para isso. Então graça não é tratar a pessoa como ela merece, nem tratá-la melhor do que ela merece, tá certo? Porque assim, então Deus nos trata melhor do que merecemos. A questão não é Deus nos tratar, amados. A questão é que Deus, por Cristo Jesus, eu acho que aqui é o X da questão para a gente entender. Deus nos trata em Cristo, por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Vocês entenderam aqui, ó? Em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo. Ou seja, é nos tratar graciosamente, sem fazer a mínima referência do que eu mereço. Porque já nós concluímos, nós não merecemos absolutamente nada, nem a própria vida. Em relação a Deus eu estou falando, nem a própria vida. Aí o que Deus faz? Não trata a gente então como a gente merece, senão a gente nem existência tinha, e se nascesse tinha que ser logo mandado lá para o lago de fogo e enxofre, ser punido eternamente. Ele não nos trata melhor do que nós merecemos, porque Deus seria injusto, porque existe um aspecto da natureza de Deus que é santidade, que é justiça. Como nós não temos condição de atender, de estar satisfazendo, acho que a palavra melhor é essa, tá? Satisfazendo. A Bíblia, ela vai usar a palavra equivalente, né, para satisfazer, como propiciação. É uma palavra talvez não muito usada, né? Propiciação. Vamos ler esse texto em João, primeira carta de João, 1 João, vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículos de número 1 e o versículo de número 2. Vamos lá. Frank e Priscila ficaram acho que só no áudio aqui, né? Mas eu estou na esperança que eles estão ouvindo. Qualquer coisa vocês dão um sinal de vida aí, tá? Dá um glória. Estamos aqui. Tá bom. Morremos e nascemos de novo. O computador dele, a câmera tá ruim. Ressuscitaram, né? Mas tava tão bom lá no outro aparelho que você estava, velho. É que a gente tava no celular. Ótimo. Para visualizar no computador do cabelo. Mas vamos lá. Vamos aqui. Então, tô anotando. O que importa é vocês ouvirem, né? Isso. Vamos lá, então vamos tranquilo. Querendo, vocês interrompam aí, tá? Porque os demais aqui dão um sinalzinho, né? Como não estou vendo vocês dão um grito, um glória, um língua estranha, alguma coisa assim. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Olha o que João escreve. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha como ele enfatiza. É a palavra que eu vou trazer agora para vocês. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha, é Jesus que é a satisfação diante de Deus pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Para a gente entender
Vocês lembram do Antigo Testamento que tinha a Arca da Aliança? Vocês lembram, né? Tá todo mundo tranquilo? Essa questão? Lembra a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. É ali que Deus se encontrava com o povo, né? Quando o sacerdote ele ia oferecer lá o sacrifício anual, né? Em favor de toda a nação, uma vez no ano, ele ia lá. Aí, essa Arca da Aliança tinha uma tampa onde tinha os querubins de ouro, né? Assim, com as asas, um de frente para o outro e tal. E aí, quando o sangue do sacrifício era derramado ali, vinha a presença de Deus, né? Ali para se encontrar, isso era tudo representação, tá? Para se encontrar com o ser humano, né? Ou seja, a partir do sacrifício. Essa tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Então, olha só, essa tampa da arca era chamada de propiciatório, ou seja, ali o homem se fazia propício a Deus por causa do sacrifício, né? Por causa do sangue derramado. Aquilo apontava para o sacrifício de Cristo, para o sangue de Cristo, que propiciaria, então, essa reconciliação, esse encontro de Deus e o ser humano. Então, olha, desde o Antigo Testamento isso já foi sendo aí apontado, tá? Só para a gente entender. Então, Deus não faz referência aos méritos, aos feitos. Amados, eu posso dar minha vida, eu posso ir para o campo missionário, eu posso vender os meus bens, eu posso ficar no monte 24 horas orando, eu posso ficar fino de jejuar, eu posso ser um rato de igreja, né, um igrejeiro, eu posso estar em todos os cultos, em todos os trabalhos, ajudar o pastor, as irmãs, as crianças, eu posso ser, sabe, aquele que todo mundo fala, eita, que crente dedicado, eita, né, aquela coisa toda. Nossa, parece eu, você tá falando eu tô te descrevendo aí, né, mano? Aí, eu posso ser o coringa da igreja, é o coringa, né? É o coringa. O coringa da igreja. Eu posso fazer tudo isso aí, muito mais, né? Mas diante de Deus, você, eu, nós não, por causa dessas coisas, não temos vantagem diante de Deus, não temos mérito diante de Deus. Então, se eu fizer essas coisas, Deus não me olha com um olhar mais favorecido, tá certo? Né? Eu deixar de fazer isso não acrescenta culpa diante de Deus. E eu fazendo não acrescenta salvação diante de Deus. Então, fazendo ou não fazendo, em relação à salvação, isso não altera absolutamente nada, porque Jesus já fez tudo o que foi necessário para que eu fosse reconciliado com Deus. É claro, amados, que a nossa mente não pode... Diga, Franco, pode perguntar, amado. É meio doido, assim, né? Se a gente for parar para analisar, porque imagina, né? Um obreiro, né? Que é o nosso caso, né? Sim. A gente tá ali, tá sempre ajudando a igreja, indo aos cultos, louvando, adorando, fazendo um monte de coisa. E um ímpio, né? Uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, né? Deus, ele é tão bondoso que ele trata por igual, né? Exato. Mas é meio doido, não é? Sabe por quê? Pensar assim. Exato. Sabe por que é doido, irmão? Porque nós funcionamos assim. Nós somos pessoas que se pautam pelo mérito. O ser humano é assim, você merece, você não merece. A gente tem 2 filhos, a gente fala, esse aqui merece, esse aqui não merece, porque esse aqui merece apanhar, mas esse aqui é um filho bom. Então nós avaliamos, né, as pessoas por aquilo que elas fazem, que nós julgamos que ela merece. Mas em relação a Deus é totalmente diferente o parâmetro, por conta disso. Então, no nosso convívio, nós avaliamos assim, né, quem merece e quem não merece. Deus não é como nós. Esse é o ponto. Deus não funciona como a humanidade funciona. Deus não trata a humanidade como nós nos tratamos, tá certo? Deus, ele ensinou isso através de Jesus lá em várias parábolas, uma para pegar uma bem clássica mesmo, acho que é Mateus 22, deixa eu ver se é 22 de Mateus. Aquela é uma parábola assim, aliás, tem umas 2, 3 parábolas aí, né? Que vai falar diretamente disso. Por exemplo, o cara lá que foi... antes que eu leia essa aqui, me veio na memória outra aqui. Aquela lá que o cara foi assim, falou assim, ó, trabalha na minha vinha o dia todo? Trabalho, vou te pagar um dinheiro, tá bom? Combinado, fechado. Aí, depois de algumas horas, vem um outro cara lá e disse assim,
você vai trabalhar na minha vinha? Vou trabalhar, combinado. Aí vem um lá que faltava 1 hora só para acabar o dia. Aí, vem trabalhar na minha vinha? Vou. Chegou no final do dia, foi acertar. Acertou com um cara que trabalhou só 1 horinha só. Aí acertou lá um dinheiro. Quem foi lá o primeiro disse, eita, se ele que trabalhou 1 hora só ganhou isso, então eu vou ganhar bem mais. Aí chegou na vez dele, tome, pagou a mesma coisa. Ficou indignado, falou, não, como assim? Eu suportei o calor todo do dia, eu trabalhei esse período todo e você me paga a mesma coisa do que o outro que trabalhou 1 horinha só? Isso é injusto. Aí ele diz assim, calma aí, o que eu combinei contigo não foi 1 denário pelo dia todo? Agora, porque eu sou bom, né? Eu sou bom e quero também abençoar o outro, da mesma forma que te abençoei, por causa dos teus olhos que são maus, você acha que eu sou injusto? Então, percebe como Jesus trabalhou essa ideia, amado, de justiça, que a gente chama justiça retributiva, né? A gente tem que ser retribuído pelo esforço que a gente faz, mas isso é uma lógica humana, amados. Deus, ele trabalha com bondade, com graça, não é? Isso daí é um mundo ideal, né? Mas o mundo real é diferente. Exato, mas olha só o nosso desafio, né? Para viver diante de Deus dessa forma. Esse é o relacionamento correto, adequado. De nós nos relacionarmos com Deus dessa forma. Porque se a gente fizer isso em relação a Deus, possivelmente é meio caminho andado para que a gente lide com as outras pessoas também assim. A referência, na verdade, depois vocês leem na íntegra, tá? Eu só estou puxando na memória aqui a ideia, né? Para passar para vocês. Mas a referência é Mateus, o capítulo 18, a partir do 23, tá? Do 23 até o 35. Então, Mateus 18, capítulo 18, verso 23 ao 35. Aqui é a parábola do credor incompassivo. Eu vou também falar para ela para vocês agora rapidinho, assim, resumidamente. E o que eu falei da parábola dos trabalhadores da vinha deixa eu ver, o capítulo 20, verso 1, capítulo 20, verso 1 até o 16, tá? Então, os trabalhadores na vinha, né? Parábola dos trabalhadores na vinha, essa que eu contei, do capítulo 20, verso 1 ao 16. E da parábola do credor incompassivo, capítulo 18, verso 23 ao 35, resumidamente também, é o seguinte: um homem que tinha uma grande dívida impagável, impossível de pagar, humanamente impossível. Tinha que trabalhar muitas e muitas vidas lá, né, segundo o cálculo aqui, para ele pagar a dívida. Então era assim impossível. Aí o rei vai lá e perdoa ele. Ô senhor, obrigado e tal, perdoou. O homem vai descer nas escadas lá do palácio e encontra um conservo seu que devia infinitamente menos do que ele ao rei, que era possível pagar, uma coisa assim, mixaria. O que ele faz? Ele pega e fala, se não me pagar, vai para a prisão. Não tem compaixão de mim, ser compassivo, tem misericórdia de mim. Senão, enquanto você não me pagar, não vai sair da prisão. E colocou o cara na prisão. Até um negócio doido, né? Porque se o cara precisa gerar dinheiro para pagar o outro e o outro coloca ele na prisão, ele fica impossibilitado de gerar o dinheiro, não ia pagar mesmo, nunca. Até irracional a atitude. Aí o rei fica sabendo da história, diz, não, manda chamar ele aqui. Aí chama o homem e aí o rei fala assim, vem cá, eu te perdoei toda aquela dívida, tu igualmente não deveria fazer com o outro também? Você é muito mal, hein? Então olha só como isso representa muitas vezes as nossas relações. Eu fiz uma anotação aqui, uma conclusão desse texto, né, que é assim, ó, não podemos viver com Deus sob a graça, que a gente às vezes quer, não, Senhor, eu pequei, o Senhor é gracioso, a gente, né, busca o perdão de Deus, a bondade de Deus, a restauração de Deus, porque Deus é gracioso e a gente vive debaixo da graça, aliança, Cristo, em Cristo fomos perdoados e aquela coisa toda, tá? Mas para com os homens nós queremos viver sob a lei, não podemos viver com Deus sob a misericórdia, ou seja, eu quero que Deus haja comigo com misericórdia, mas eu ajo com os homens com justiça. Então é uma contradição, não é, amados? Então não entender a graça gera todas essas questões. É por isso que fala assim, André, mas tá, o compreender essas coisas, o que isso vai fazer a diferença? Vai fazer toda a diferença. Porque muda o relacionamento com Deus e consequentemente com as pessoas, amados. Quando nós entendemos quem somos diante de Deus, quando nós entendemos o que Deus fez por nós, é por isso que não há opção
para um discípulo de Cristo não perdoar. Não existe essa opção. Não existe, amado. Aqui eu não vou perdoar. Então, calma aí. Então você não vai... Jesus deixou muito claro. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, eu vou perdoar vocês. Se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. É simples assim, é direto, não dá possibilidade de interpretação diferente, teologicamente falando, amados. É simples. Então, como que a gente quer receber o perdão de Deus, quer ser tratado com misericórdia e com bondade de Deus, e a gente não faz isso uns com os outros? É uma contradição enorme, não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas questões aí, tá? Então, é a graça de Deus, ela não trata ninguém como merece, nem trata melhor do que merece, né? Mas graciosamente sem a mínima referência dos seus méritos. É assim que a gente trata e deve tratar uns aos outros, tá? Não merece, a gente faz, abençoa. Por quê? Porque a nossa natureza é simples assim, porque Deus nos tratou assim, é simples assim. Ah, André, mas aí como vai ficar esse negócio? Vai ficar um negócio assim de um bobo, né? Estou usando as palavras bem comuns que a gente usa, né? Eu vou ser um bobo, então, a pessoa não merecendo e eu tratando ela bem. Amado, pense bem. Se uma pessoa é ignorante e aí eu trato ela com educação, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso diz respeito muito mais a ela do que a mim, porque eu continuo sendo quem eu sou: educado, gentil, bondoso, misericordioso, gracioso. Porque se eu fosse tratar aquela pessoa só se ela me tratasse bem, Jesus disse, os pagãos fazem a mesma coisa. Vocês vão então só tratar bem quem trata bem vocês? Isso aí não precisa ser meu discípulo. Isso aí, os pagãos fazem isso, os ímpios fazem isso. A diferença nossa é essa. Ah, André, mas esse negócio assim, a pessoa vai me ofendendo e eu vou perdoando? É. É o que Jesus disse. Ah, André, mas tem um limite, não tem? Não, tipo assim, se for 7 vezes, eu consigo. Se for 7 vezes, a pessoa me ofendeu 7 vezes, se eu perdoar 7 vezes, tá bom? Ah, Pedro, não dá. É 70 vezes 7 no dia. Não é nem questão de número, amado. É questão de tantas quantas vezes forem preciso. Tá certo? Então ele está no papel dele, de ofensor, e eu estou no meu de perdoador. Ele está no papel dele de imaturo, de ímpio, de quem não reproduz a natureza de Cristo. E eu estou no meu papel de reproduzir a natureza de Cristo, de ser discípulo de Jesus. Não é isso, mano? Diga. Na igreja mesmo, na própria igreja, né? Às vezes a gente cumprimenta os irmãos, o irmão nem olha na sua cara, né? Mas a gente já sabe quem é. Mas eu cumprimento todos igualmente. A gente tem que cumprimentar todo mundo, né? Independente se a pessoa não olha na tua cara ou não. Isso fala muito mais dela do que de nós, né? Então, eu vou dar um último exemplo aqui, ó, um último exemplo, que talvez não, é o melhor exemplo, que é do nosso Senhor Jesus. Na ceia. Na ceia, houve a ocasião que Jesus disse, um de vocês vai me trair. Ah, Senhor, sou eu, Senhor. Opa, deixa eu só fazer uma coisa aqui, amado, só um minuto. Eu tô aqui, eu esqueci de ligar o notebook, só não desligou porque tá na bateria. Agora que eu vi que a bateria tá acabando ali. Ao vivo é assim, a parte técnica falha. Vamos lá, então Jesus, na ceia, ele disse, um de vocês vai me trair. Ah, sou eu. Enfim, todo mundo sabe que era Judas. E foi Judas. Aí eu acho interessante, Jesus sabia que era Judas. E Jesus, ele não muda o seu comportamento em relação a Judas. Porque ele oferece, como ele sempre fez, o seu prato, a sua comida a Judas. E esse era um ato, naquela cultura, de extrema comunhão e intimidade. Você repartir o seu alimento. Amados, se hoje não é qualquer um que vai lá, mete a mão no meu prato, né? Tem até umas irmãs que não gostam. Se o marido põe a mão lá no prato dela, minha nossa. Se pega algum pedaço, ela até deixa de lado lá e fica brava, né? Eu já vi umas ocasiões assim. Então imagina, se hoje... No caso aqui, né, minha esposa tá grávida, então eu não posso fazer isso. Mas vamos lá. O que acontece? Então Jesus, ele continua oferecendo para Judas a oportunidade de continuar sendo amigo dele e oferece o perdão. Mesmo que Judas estava o traindo, é como se naquele ato Jesus estivesse falando assim para Judas, Judas, você vai me trair, eu sei disso,
mas o que você faz em relação a mim não muda o meu caráter em relação a você. Você é traidor, mas eu sou perdoador. Você não quer ser meu amigo, mas eu continuo disposto a ser seu amigo. A prova disso é aqui a mão estendida. Come aqui, Judas. Eu não sou alterado pelo teu mau caráter. O que você é não afeta o que eu sou, porque eu sou filho de Deus, né? Então a gente percebe a graça de Deus envolvida em tudo isso. A graça de Deus acompanha a sua justiça na redenção. Eu coloquei aqui que Cristo Jesus operou na cruz do Calvário. Vamos ler um texto de Romanos, capítulo de número 3, verso 24 e 25. Romanos, capítulo 3, verso 24 e o verso 25. Tá? A graça de Deus acompanha a sua justiça na redenção que Cristo Jesus operou na cruz do Calvário. Então o texto de Romanos 3, 24 e 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, olha a palavra novamente aqui, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que o texto está dizendo aqui, nos mostrando, é o seguinte, veja bem, não é que Deus disse assim, não, vou tratar ele com graça. O que ele merece? Ele merece a punição eterna, o ser humano. Nós merecemos. Deus tipo falou assim, então deixa quieto isso aí. Né? Eu sou bom mesmo, vou tratar eles então com bondade. Não. A justiça de Deus exigia que fosse pago a pena. Né? Alguém teria que pagar o preço pela ofensa que foi feito contra a santidade e a natureza de Deus. Deus não é injusto e não faz vistas grossas ao pecado, ao erro, ao crime. Não faz. Só que o que ele fez? Ele justificou, ele nos tornou inocente. De uma forma gratuita, que diz aqui, né? Pela sua graça, pela redenção, resgate que há em Cristo Jesus. O qual, ou seja, Cristo Jesus, né? Deus propôs para satisfação pela fé no sangue dele, para demonstrar a sua justiça, olha só, pela remissão, né, pelo resgate dos pecados que nós cometemos sob a paciência de Deus. Então não é que a graça de Deus não exigiu, ou melhor dizendo, que a ação de Deus, o relacionamento de Deus não exigiu que aquela ofensa fosse resolvida. Só que foi resolvida em Cristo. Então a graça não é de graça, é para nós. Agora para Deus não foi não. Exigiu o seu filho, amados. Então é isso que a gente precisa pensar. Então assim, para mim é de graça, mas a salvação não foi de graça, foi pela graça. Porque houve quem pagou por isso. Houve uma pessoa que pagou o preço por isso. Eu não pago preço para nada, amados. Né? Eu paguei o preço, é por isso que Deus me abençoou assim. Eu paguei o preço. A gente tem essa expressão também no nosso meio, né? Ô irmão, você tem que pagar o preço, viu? Paguei o preço aqui, ó. Olha o que Deus fez. Tá, eu paguei o preço. Eu falo, poxa, que moeda foi essa que a gente arrumou para comprar essa ação de Deus? Né? A única moeda que pagou a pena pelos nossos pecados foi o sangue de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versos de número... Rapaz, e agora? Acho que é 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, não com coisas corruptíveis, como pedra preciosa, ouro ou prata, mas como pelo um sangue incontaminado, imaculado, o sangue de Jesus, amados. Né? 1 Pedro 1, 18 e 19, me parece que é isso mesmo. Então olha só, nós não fomos salvos por coisas corruptíveis, ouro, prata, eu não paguei o preço, eu não tenho nada, não tinha nada, a humanidade não tinha condição nenhuma de fazer absolutamente nada por si, nem muito menos por alguém, mas o sangue, o precioso, me parece que o texto diz isso, eu estou puxando a memória, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado, então o sangue de Jesus, amados, que foi o preço pago para a nossa salvação, então custou muito para Deus, para nós foi de graça, né? Mas nós fomos justificados em Cristo Jesus. A graça de Deus não é apenas a justificação do pecador, mas uma nova natureza gerada nele, isso é um ponto importante. Portanto, o transforma paulatinamente, né? Pouco a pouco, gradualmente, na imagem de Cristo.
Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículos 18, tá? Segunda aos Coríntios, 3 e 18, 5 e 17. São dois textos em segunda carta de Paulo aos Coríntios. 3 e 18, 5 e 17. No segundo aos Coríntios 3 e 18, está escrito o seguinte: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 5 e 17, de 2 aos Coríntios, né? Os que estão em Cristo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então aqui, amados, diz que a graça de Deus não é apenas a justificação do pecador. Então Deus nos justificou, nos tornou inocentes? Sim. Mas o que a graça de Deus fez também? Nos deu uma nova natureza, gerou em nós uma nova natureza, para que a gente fosse sendo transformado na imagem de Jesus. É o que os dois textos dizem para nós. Nós somos transformados na imagem de Jesus. Então, a graça de Deus não só nos livrou da punição eterna, não só pagou o preço pelos nossos pecados, mas nos deu uma nova natureza, uma vida eterna, uma salvação, um Cristo gerado em nós, amados. Olha só o que aconteceu com a nossa vida, o que a graça fez. Pegou esse homem asqueroso, esse homem, esse ser humano rastejante, nojento, feio, tá certo? Limitado, né? A graça de Deus o envolveu como um casulo, colocou ele numa sepultura. Daqui a pouco, amados, saiu de dentro uma nova criatura, com asas, colorida, né? Que as pessoas falam, nossa, que bonito, deram o nome de borboleta a esse ser asqueroso, nojento, essa lagarta, né? Que você quer pisar nela e se pisar tanto faz, feia, rastejante. Mas quando a lagarta entra no casulo, olha só, na sepultura, ela sai. Isso aqui é o processo que a gente chama de metamorfose, né? Ou seja, mudou a forma, a natureza. Isso é salvação, essa metanoia, essa mudança, essa nova natureza. Então a graça de Deus faz isso, nos dá uma nova vida, gera em nós literalmente uma vida espiritual que nós não tínhamos. Nos dá a vida, porque nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Quem está morto pode fazer o quê? Por si mesmo? Absolutamente nada. Mas o Evangelho, a graça foi lá e nos ressuscitou. Então a gente entende que graça, ela é de fato toda essa possibilidade de conhecer a Deus, ser salvo e tudo mais. Se não fosse a graça de Deus, nem a noção de ser perdido nós tínhamos, amados, né? Então, eu fui salvo, tá, fui salvo. Fui salvo do quê? Aí a gente sabe tudo. Por quê? Mas sem a graça de Deus, nem a noção de perdição a gente tem, porque estamos mortos, escravizados, né? A mente cega, como diz Paulo também ainda em 2 Coríntios, só que é o capítulo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandece o evangelho da glória de Cristo, da glória de Deus, que é o próprio Cristo, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus